entre safra, entre a nosso primeiro momento e o nosso segundo momento, trazendo um pouco para vocês a poética de Aristóteles. Então, Aristóteles, tentando colocar ordem em tudo, tentou colocar ordem e justificar a poesia, um trabalho que ele escreveu nos últimos anos da sua vida, entre 335 e 323 a.C. E vejam que texto interessante quando a gente vê, digamos, essa tessitura de dança, tessitura de mitos, tessitura de histórias e de lendas, tessituras de bordados. Poesia é imitação. Espécies de poesia imitativa classificadas segundo o meio da imitação. Falemos da poesia, dela mesma e das suas espécies, da efetividade de cada uma delas, da composição que se deve dar aos mitos, se quisermos que o poema resulte perfeito, e ainda de quantos e quais os elementos de cada espécie e, semelhantemente, de tudo quanto pertence a essa indagação, começando, como é natural, pelas coisas primeiras. A epopeia, a tragédia, assim como a poesia ditirâmbica e a maior parte da aulética e da citarística, todas são, em geral, imitações. Diferem, porém, umas das outras por três aspectos: ou porque imitam por meio de versos, ou porque imitam objetos diversos, ou porque imitam modos diversos, não da mesma maneira. Pois, tal como há os que imitam muitas coisas, exprimindo-se com cores e figuras, por arte ou por costume, assim acontece nas sobreditas artes. Na verdade, todas elas imitam com o ritmo, a linguagem e a harmonia, usando estes elementos separada ou conjuntamente. Por exemplo, só de harmonia e ritmo usam a aulética e a citarística e quaisquer outras artes congêneres, como a ciríngica, com ritmo e sem harmonia. Imita a arte dos dançarinos, porque também estes, por ritmos gesticulados, imitam caracteres, afetos e ações. Mas a epopeia, a arte que apenas recorre ao simples verbo, quer metrificado, quer não, e quando metrificado, misturando metros entre si diversos ou servindo-se de uma só espécie métrica, eis uma arte que, até hoje, permaneceu inominada. Efetivamente, não temos denominador comum que designe os mimos de Sófron ou de Xenarco, os diálogos socráticos e quaisquer outras composições imitativas executadas mediante trímeros jâmbicos ou versos elegiáticos ou outros versos que tais. Porém, ajuntando a palavra poeta, o nome de uma só espécie métrica, aconteceu denominarem-se uns aos outros poetas elegiáticos, a outros de poetas épicos, designando-os assim, não pela imitação praticada, mas unicamente pelo método usado. Desta maneira, se alguém compuser em verso um tratado de medicina ou de física, este será vulgarmente chamado de poeta. Na verdade, porém, nada há de comum entre Homero e Empédocles, a não ser a metrificação. Aquele que merece o nome de poeta, e este o de fisiólogo, mas que de poeta. Pelo mesmo motivo, se alguém fizer obra de imitação, ainda que misture versos de todas as espécies, como fez Queremon no Centauro, que é uma rapsódia tecida de todas as castas de metro, nem por isso se lhe deve recusar o nome de poeta. Fiquem assim determinadas as distinções que tínhamos de estabelecer. Poesias há, contudo, que usam de todos os meios sobreditos, isto é, de ritmo, canto e metro, como a poesia dos ditirambos e a dos nomos, a tragédia e a comédia. Só com uma diferença: as duas primeiras servem-se juntando dos três meios e as outras de cada um por sua vez. Tais são as diferenças entre as artes quanto aos meios de imitação. Eu não sei se eu esclareci ou se eu confundi ainda mais, por isso eu chamo agora a Vera, uma expert em todos os ditirambos, nomos e afins, para trazer as nossas
soluções filosofais referentes à poética. É complexa a poesia, né? Parece simples, mas não é tão simples assim. Eu vou continuar na poesia.